Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos ler o texto, vamos à palavra do Senhor. Lucas 1:80, diz assim a palavra do Senhor: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. João, capítulo 1, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aleluia! Os irmãos podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Já oramos, nós estamos nas mãos do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para o texto que foi escolhido para o tema dessa mensagem e o tema dessa festividade, que diz: o mensageiro do rei, embasado no texto em João capítulo 1, versículo 23, nós vamos ver Deus levantar um profeta, que o próprio Cristo vai dizer em Mateus capítulo 11, que dos nascidos de mulher não existiu homem maior do que ele, mas que também aquele que faz parte do reino de Deus é maior do que João Batista. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos o ministério de João Batista, o ministério profético, Deus o chamou para profetizar. E quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 33, nós vamos ver o verdadeiro ofício do profeta. Quando falamos de profeta, nós vamos observar o seguinte dentro da Bíblia Sagrada: existiam os sacerdotes. A Bíblia nos ensina e nos mostra que todo sacerdote foi constituído por Deus para falar diante de Deus pelos homens. Eles intercediam diante de Deus pelos homens. E quando nós vemos Deus falar de profeta dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver Deus usar homens, ministrando por meio da sua palavra para falar aos homens. Quando nós olhamos na Bíblia e vamos ver no Ezequiel capítulo 33, Ezequiel foi um homem levantado por Deus a partir dos seus 30 anos de idade. A Bíblia diz que ele estava à beira do rio Quebar, junto com os cativos na Babilônia. E Deus nos mostra que Ezequiel era um sacerdote, ele era da linhagem da sacerdotal, assim como Jeremias e assim como João Batista. E isso nos fala muito do ministério profético. Por quê? Porque quando nós falamos de sacerdócio, nós vamos ver um povo que pertencia a uma tribo dentro de Israel e que tinha privilégios. Qual era o primeiro privilégio? Deus disse para Jacó: Jacó, os teus filhos da família de Levi não farão parte da sua linhagem, eles serão meu, povo meu, pertencem a mim. E uma coisa que eles tinham direito: eles não precisavam trabalhar, eles eram sustentados pelos dízimos e ofertas. Porque como sacerdotes, a Bíblia nos ensina que eles tinham prioridade dentro do meio do povo, porque eles trabalhavam ministrando diante de Deus e intercedendo pelo povo. E eles tinham também a obrigação de ensinar o povo a palavra. Quando se falava da linhagem sacerdotal da tribo de Levi, nós vamos ver uns homens que foram chamados, escolhidos por Deus, cheios do Espírito Santo, para ministrar diante de Deus, e que tinha privilégios dentro da nação. Para começar, para ministrar diante de Deus, eles tinham que estar com vestidos de linho fino, dos pés à cabeça. Simboliza os atos de justiça de Deus pelo homem. Eles se vestiam de linho. Agora veja, quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, capítulo 3, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 3, no versículo 1, que no ano 15 do império de Tibério César,
sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca na Galileia, seu irmão Filipe, ele era tetrarca em Itureia e na província de Traconites, e Lisânia era tetrarca em Abilene. Agora veja o versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos. A Bíblia diz que eles eram sumos sacerdotes. Pastor, e o que tem de errado no texto? A Bíblia nos ensina, durante toda a história de Israel, que nunca existiu 2 sumos sacerdotes. Haveria um dentro da nação. E esse sumo sacerdote, ele tinha o dever de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos com sangue expiatório para oferecer diante de Deus pelo povo. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de Lucas, nós vamos ver Lucas dando um relato da situação política daquela época e da corrupção espiritual e religiosa no meio do povo. Por quê, pastor? Porque um era genro do outro, por conveniência. O sogro chama o genro e diz assim: vem ser sacerdote do meu lado, vem ser sumo sacerdote do meu lado. A Bíblia nos mostra que por causa da liderança o povo estava se corrompendo. Lá em capítulo 33 de Ezequiel, Deus vai levantar o profeta Ezequiel e vai dizer, preste atenção, eu levanto um profeta da forma de atalaia. Qual era a função de atalaia? Quando a cidade toda cercada, toda murada, em forma de proteção, para não ser invadida pelos inimigos, o atalaia, ele ficava na torre mais alta, na torre de vigia, e lá de cima ele observava. Se viesse o inimigo, ele tinha que descer e avisar para todos dentro da cidade, dizendo: o inimigo está a caminho, preparem-se para a guerra. Aí Deus faz a semelhança do atalaia com o profeta. Profeta é todo aquele que Deus levanta para pregar a verdade, nada mais do que a verdade. E ele vai explicar no capítulo 33, se eu levantar um profeta e ele não for até o homem que está em pecado e não disser para ele que ele precisa se consertar, se arrepender, e se ele morrer no seu erro, eu requererei do profeta o sangue daquele que morreu no pecado. Aleluia. Aí ele diz, mas se o profeta for até aquele que está desconcertado e disser para ele se consertar, e aquele homem se consertar dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que Deus salvaria tanto o pecador como conservaria a alma do profeta. É Bíblia. Então, quando nós olhamos para o texto que diz o mensageiro do rei, a Bíblia está nos dizendo, está falando para uma igreja que foi erguida, levantada por Deus nessa terra para pregar a verdade, nada mais do que a verdade. Aleluia. Jesus está na casa, irmão. Quantos podem sentir a presença do Senhor? Agora escute. O texto diz, com relação ao João 1:23, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Essa expressão de Isaías 43, ela é repetida nos 4 evangelhos. No capítulo 1, versículo 23 de João. No capítulo 3 e versículo 3 de Mateus. E aí existe algo interessante. Porque no capítulo 3, versículo 3, Mateus vai dizer que João era a voz que clamava do deserto. E quando nós olhamos para Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 3, nós vamos ver os 2 evangelistas dizer que João era a voz que clamava do deserto, citando o profeta Isaías. Só que, quando chega em João capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz
que aqueles que eram liderados por Anás e Caifás, que ouviram a voz do que clamava no deserto ecoar dentro de Jerusalém, eles como líderes religiosos, eles se preocuparam com esse profeta que estava se levantando no meio do deserto e que atraía para si uma grande multidão. Aleluia! Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor por isso. Aleluia! Eles enviam levitas, eles enviam sacerdotes para o encontro de João. E no capítulo 1, versículo 23 de João, a Bíblia diz que eles perguntam para João: quem és tu? O que dizes de tu? Para que eu leve uma resposta àquele que nos enviou. Aleluia. 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 Escute. Quando nós vemos João ser confrontado por aqueles homens que foram enviados por Anás e Caifás, a Bíblia nos diz que os outros dão testemunho dele. Agora João fala de si e ele diz: primeira coisa, todo profeta, todo homem e mulher de Deus, ele tem consciência do que não é. Eles perguntam: és tu Elias? Ele disse não, mas a Bíblia nos diz, o próprio Jesus diz que João veio no espírito de Elias. Aleluia. Eles dizem: és tu o profeta que Moisés falou que viria? Ele disse não, não sou o profeta. Aí eles vão bem longe e perguntam: és tu o Cristo? Aleluia. Aleluia. Aí João vai dizer assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu sou apenas a voz. Eu sou apenas a voz que clama no meio do deserto. Eu sou aquele que Isaías disse: vai à frente do Senhor e prepare o seu caminho. Aleluia. Ele diz o que ele não é, mas ele tem consciência do que é. Quantos profetas que têm se levantado nos nossos dias e eles parecem ser maior do que a mensagem que eles pregam, maior do que o Cristo que eles levam. Aleluia. És tu o Cristo? Não, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E os profetas de hoje: se não me buscar de carro em casa, eu não vou. Se não pagar a minha passagem, eu não vou. Se não pagar o hotel, eu não vou. É maior do que o Cristo. Não, meu filho, coloque-se no seu lugar. Tem oferta, pastor? Tem não, não vou. Eita Jesus. Aleluia. 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 São os profetas dos nossos últimos dias, irmãos. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que Jesus falou que nos últimos dias levantariam falsos cristos. Aí a gente fica esperando um monte de Jesus, um monte de gente como o Henrique Cristo, dizendo eu sou Jesus. Não, irmão. A palavra Cristo no grego é ungido. Deixa eu rasgar o verbo. O que mais existe nos nossos dias em púlpitos de igreja são homens que dizem que tem a unção de Deus na sua vida e de Deus ele não tem nada. Despreparados, sem chamados. Se dizem profeta de Deus, homens de Deus, mas envergonham o evangelho. Em cima do púlpito é uma coisa, mas quando desce do púlpito, a vida dele não condiz com o que ele prega. Aleluia. Aleluia. Agora escute. Ele diz: eu sou uma voz. Ele não diz eu sou um eco. Por quê?
Porque nos nossos dias tem muita gente querendo parecer com o outro. Seja original, seja você mesmo. Não queira parecer como o apóstolo. Deus deu a unção para ele, é dele. Você é servo, seja do seu jeito, que Deus vai te honrar da maneira que você é. Aleluia. Agora escute. A Bíblia diz que nós devemos imitar a fé dos nossos líderes. Em tudo aquilo que eles fazem são bem-sucedidos. Mas não devemos ser imitadores. Não deveremos querer ser iguais a eles, porque a unção dele é dele. Agora escute. A Bíblia diz, Lucas capítulo 1 versículo 80. E é aqui que eu quero começar a ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Continuar ministrando, se aprofundar nesse texto. A Bíblia nos diz que João, ele nasce de uma forma milagrosa e sobrenatural. Todos nós conhecemos o texto, todos nós conhecemos a história. A Bíblia diz que um sacerdote da tribo de Levi, claro, do turno de Abias, ele sobe a Jerusalém, e a Bíblia diz que ele entra no templo para sacrificar a Deus. E quando ele está dentro do templo, a Bíblia diz que ele demora para sair, e quem está do lado de fora, escutando ele oferecer sacrifício, está esperando o retorno dele, e vê a demora e diz, ele teve uma visão dentro do templo. A Bíblia nos ensina que quando Zacarias está dentro do templo, a Bíblia nos diz que ele tem a visão de um anjo, e esse anjo é Gabriel. Ele anuncia o nascimento de João Batista, e ele não acredita, e quando ele sai de dentro do templo como símbolo e como autoridade de Gabriel, ele sai mudo, ele não fala mais, e todo mundo fica espantado, querendo saber o que aconteceu dentro do templo. Ele volta para sua casa. Quando ele volta para sua casa, a Bíblia Sagrada nos diz que a sua esposa Isabel, ela fica gestante, já era de idade. E aqui eu quero falar algo interessante para vocês. A Bíblia nos diz que quando Zacarias recebe a promessa do anjo, ele diz assim, mas você chegou tarde, porque eu e a minha esposa já somos velhos. Irmãos, Deus não chega atrasado e nem chega tarde, Ele chega no momento certo. Aí o anjo, 3 meses depois, vai até Maria entregar uma mensagem e diz para Maria, Maria, tu conceberás, a sombra do Altíssimo te cobrirás. Aí ela diz assim, mas eu não tenho esposo. Olha só, tem obreiros, tem homens e mulheres na casa do Senhor, quando não são como Zacarias, são como Maria. Alguns dizem, Deus chegou tarde, e outros dizem, Deus chegou cedo demais, porque eu ainda não casei. Ei, irmão, não há tarde nem cedo para o Senhor, existe o tempo certo. Espere o tempo certo e a hora certa de Deus na sua vida. Aleluia. Aí a Bíblia nos diz que quando Isaías dá a luz, quando Isabel dá a luz, eles perguntam para ela, qual será o nome dele? Aí ela diz, o nome dele é João. Zacarias mudo, todo esse tempo, não conversou com Isabel, só por sinais. E eles perguntam, qual o nome do menino? É João. Mas Isabel, não tem ninguém na família com o nome de João, como você vai colocar o nome de João? Aí eles correm para Zacarias para confirmar e dizer, Zacarias, qual é o nome do menino? Ele pega uma tábua e escreve, João. A Bíblia diz que quando ele termina de escrever, a boca dele se abre, e ele glorifica e exalta o nome do Senhor. Agora escute. No capítulo 1, a partir do versículo 67, a Bíblia Sagrada diz que Zacarias, pai de João Batista, é cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, ele profetiza, ele bendiz o nome do Senhor. Ele entoa um cântico profético, que a igreja vai chamar de Benedictus. Aí a Bíblia diz que nesse cântico profético, ele olha para o menino no versículo 76 e diz, tu, ó menino,
serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Aí olha, versículo 80. A Bíblia diz, o autor Lucas vai dizer, e o menino, diga comigo, e o menino crescia, se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia que havia de se mostrar a Israel. Escute, quando eu li esse texto, estudando sobre João, meu coração tremeu. Por quê? Porque quando nós olhamos para a igreja é o João Batista dos nossos dias. João Batista tinha uma mensagem que não saía dos seus lábios: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista era arrependimento. E nos nossos púlpitos tem faltado mensagens de arrependimento. Aí nós queremos que os pecadores se rendam aos pés do Senhor, confessem a Cristo como Salvador, mas não pregamos que eles precisam se arrepender dos seus pecados, não pregamos que eles precisam se arrepender da vida que levam, não pregamos que eles precisam aceitar a Cristo como Salvador. Não estou dizendo o que é que tem, mas a maioria das igrejas que nós vemos e conhecemos pregam e entregam chave de carro, chave de apartamento, chave de casa, chave de tanta coisa, mas não tem mais a chave do reino dos céus. Queremos números, mas não queremos qualidade dentro da igreja. Queremos igrejas cheias de pessoas que fazendo oba-oba, mas quando chega na hora da palavra, damos 5, 10, 15 minutos para a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que purifica, é a palavra que lava, é a palavra que transforma, é a palavra que vai levar o homem para o céu. Escute, João diz: eu sou a voz. Mas ele é a mensagem. Ele é a mensagem. João veio para aplanar os caminhos do Senhor. Ele veio para abrir caminho para que Cristo viesse e pregasse a verdade. Mas ele já estava pregando e batizando o batismo de arrependimento. Enquanto ele batizava com água, ele dizia: eu vos batizo com água, mas no meio de vós tem um que eu ainda não sei, mas que o Espírito há de me revelar, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora escute. Quando nós lemos do versículo 80 do capítulo 1 de Lucas até o capítulo 1, versículo 23 de João, passaram-se aproximadamente 30 anos. A história nos ensina, e dentro da palavra nos mostra, que esse menino, que era para crescer no convívio sacerdotal, que era para crescer junto com seu pai Zacarias, ele é levado para o deserto, ainda menino. A Bíblia diz que ele era um menino, mas ele crescia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele crescia e se robustecia ou se fortalecia em espírito. E à medida que ele crescia e se fortalecia no espírito, ele estava esperando o tempo de Deus levar a palavra dele até Israel. No meio do deserto. A Bíblia nos ensina, irmãos, que ele nasceu um menino, uma criança, mas cresceu. E quando nós olhamos para o texto me leva a uma mensagem um pouco mais dura e mais pesada. Por quê? Porque hoje nós temos uma igreja que não quer crescer. Nós temos uma igreja que quer viver de pula-pula, de oba-oba, de movimentos que dizem que é espiritual. Mas será que são espirituais?
Nós vivemos uma época de uma igreja que ela não quer deixar de ser menino. E aí Deus me leva lá para 1 Coríntios, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Escute. A Bíblia diz que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai escrever para uma igreja que está totalmente bagunçada. Para uma igreja que era menina. A Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Coríntios que elas tinham os 9 dons dentro da igreja. Mas havia dentro da igreja uma disputa de quem profetizava mais, quem falava mais em língua, quem pregava melhor. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cristo, e outros diziam, eu sou de Pedro. Havia um racha, uma divisão dentro da igreja, e Paulo vai escrever aos Coríntios. Quando chega no capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer, dentro da igreja de vocês, existem homens naturais. E os que são os homens naturais é aqueles que entraram dentro da igreja, estão dentro da igreja, mas Cristo não está dentro dele. Ele nunca aceitou Jesus como Salvador, ele vive no natural. Esse é o homem chamado psíquicos. Ele é natural. Fala de coisas espirituais para ele. Fala de batismo com o Espírito Santo para ele. Fala de dons de língua para ele, fala de profecia para ele, ele não entende, ele não sabe, ele não recebeu a Cristo na sua vida dentro da igreja. Ah, mas ele levantou a mão aceitando a Jesus como Salvador, talvez por conveniência. Está dentro da igreja, mas Cristo não está dentro dele. Aí ele vai levantar um segundo homem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Ele vai dizer, dentro da igreja tem os carnais. E aí ele pega pesado, irmão. Por quê? Porque ele nos dá a entender que o carnal, ele está dentro da igreja, ele congrega, ele dizima, ele oferta, mas ele é aquele homem que não tem maturidade espiritualmente falando, ele não cresceu, ele não prosperou, ele vive pelos sentidos do corpo, ele vive pelo que ouve, ele vive pelo que vê, ele vive pelo que falam, ele não tem espiritualidade nenhuma. Dentro da igreja, mas como um menino, Paulo vai chamar ele de menino. Ele está no movimento como menino, mas não cresceu. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não usa meninos. Cresça, amadureça, porque Deus quer te usar. Aí Paulo vai dizer, eu tenho que alimentar vocês com leite, mas recebe leite e vai crescendo, meu filho, vai crescendo, meu filho, vai crescendo. É os rudimentos da palavra. Tem crente que ainda chega para o pastor perguntando, eu posso tatuar, eu posso prostituir, eu posso adulterar. Ei, irmão, cresce na palavra. Tem coisas que maduros já não incomodam mais o pastor. Por quê? Porque ele conhece Bíblia, tem o Espírito Santo de Deus. A irmã chega no espelho e diz, essa roupa não dá, não posso sair com ela. Porque o Espírito testifica com ela dentro da sua maturidade, que ela não pode sair de qualquer jeito. Aleluia. Aí Paulo vai dizer, capítulo 2, da primeira carta aos Coríntios. Olha, se vocês não são carnais, estão dentro da igreja, mas são tudo menino, vocês têm que se alimentar de leite. Aí o autor aos Hebreus, ele vai dizer algo interessante, não me lembro agora o texto, mas não me lembro a passagem, mas ele diz assim, olha,
pelo tempo que já passou na vida de vocês, vocês deveriam receber revelações mais profundas da parte de Deus. Mas pela falta de apetite espiritual e profundidade na palavra, vocês ainda estão no rudimento. Ei, irmão, cresce, porque à medida que eu cresço, à medida que eu prospero, mais revelação na minha vida vem. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. 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 Ei, sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Meu irmão, vocês estão perdendo tempo no WhatsApp, vocês estão perdendo tempo no Facebook, vocês estão perdendo tempo com fofoca. Poderiam estar orando, lendo palavras, se aprofundando, fazendo um curso teológico para crescer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Segura. Presta atenção. A Bíblia diz que quando Paulo vai ter com os apóstolos, depois de passar aproximadamente 14 anos recluso, a Bíblia diz que quando ele chega nos apóstolos, os apóstolos que passaram 3 anos e meio aprendendo do próprio Cristo, ele vai dizer: nada me acrescentaram no meu conhecimento, porque no tempo que ele ficou recluso, ele estava buscando a Deus, e Jesus revelando a palavra para ele. O que tem de crítica ainda precisa de leite espiritual, porque não cresceu, não amadureceu, porque ainda não desenvolveu no ministério, porque não cresceu na palavra. Ei, irmão, não perde tempo não. Aleluia. Aí olha só, porventura não sois carnais. Olha o que tem no meio de vocês: invejas. A palavra invejas ali no grego é zelos. Paulo está dizendo que existiam homens dentro da igreja que eram para ser espirituais e que são carnais, e que tinham um zelo de Deus tão grande que se o pastor fosse usado em revelação, ele dizia, ficava com ciúme: por que Deus usa ele e não me usa? Por que Deus usa ele para curar e não me usa? Porque tu está com inveja, irmão, tu está com ciúme. É por isso que Deus não te usa. Tu ainda é menino, cresce espiritualmente. Isso é carnalidade. Crente que não cresceu, é menino, precisa de leite. Pastor, dá leite. Agora tem uma coisa, presta atenção. Meu filho aqui, Gabriel, tem 16 anos de idade. É maior do que eu. Cresceu dentro da minha casa ouvindo o evangelho. Bebeu leite do seio da sua mãe, se alimentou. Com 16 anos de idade, o leite que ela dava para ele no passado, 16 anos atrás, já não serve mais nada hoje. Aí tem uns crentes que vão passando o tempo, não cresce, não amadurece e querem leite. Ei, irmão, já não serve mais. Tu precisa de taca, tu precisa de chambaril, tu precisa crescer. Aleluia. Aí dentro da igreja tem um ciumento. Deus usa ele e não me usa. Nunca vai te usar se tu continuar com isso. Cresce, prospera espiritualmente. Aí ele vai dizer: no meio de vós tem inveja. Ele continua: tem contenda. A palavra contenda grega na palavra grega do grego é eris. Contenda. Pastor, que contenda é essa? Discussão. Disputa. Rivalidade. Briga. Irmão, nós estamos numa noite de festa. Todo mundo, glória a Deus, aleluia, exaltando e bendizendo o nome do Senhor.
aqui tem várias congregações representadas e a sede. Fui pastor por 4 anos, quase um mês e 4 dias numa igreja. Festa é bom demais, irmão. Jesus amado, Deus grande. O negócio é o dia a dia. A gente diz que ama, mas tem irmã que não suporta a outra irmã porque a chapinha dela é melhor. A gente diz que ama, mas tem obreiro que quando olha para o outro no dia a dia, só falta pegar o outro pela gravata porque tem raiva dele. A gente diz que ama e que é uma igreja, e realmente somos. Mas temos os problemas dos dias a dias que muitas das vezes faz com que nós perdemos a comunhão um com o outro. É necessário que nós cresçamos. Para quê? Para que pare de haver contenda dentro da igreja. Para de implicar com teu irmão. Para de implicar com a tua irmã que é líder do departamento. Para de implicar com teu irmão que é regente do conjunto. Para de implicar com aquele que canta. Vai trabalhar também. Discussão, briga, contenda, disputa, isso é coisa de homem carnal, irmão. Isso é coisa de menino, cresce. João era menino, tinha um futuro ministerial para ele, mas ele só exerceu quando cresceu. Escute, ele era sacerdote, pregando na beira do Jordão, no meio do deserto, e vieram até ele o confrontar, saber quem era ele, e vieram da classe sacerdotal, vestido de linho, vestido do bom e do melhor. Ele poderia olhar e dizer: meu Deus, hoje eu estou vestido pele de camelo, enquanto eles estão vestindo linho. Eu como mel silvestre e gafanhoto, esses homens comem da melhor carne, e eu estoqueei. Ele não foi disputar com aqueles homens, não. Ele não foi brigar com eles. Por quê? Porque ele cresceu nos desertos e já não era mais menino. Fala, Jesus. Quem tem uma mensagem, irmão, sabe que tem uma missão. E ele não olha para quem está do seu lado, se é melhor do que ele, maior do que ele, mais bonito do que ele. Ele não entra em briga, ele não entra em disputa. Ele não quer saber se ele conhece mais Bíblia, se ele conhece menos. Hoje é uma praga dentro das igrejas, obreiros se achando melhor e sendo querendo ser melhor do que outro, porque tem curso de teologia. Vai para o joelho e cresce. Aleluia. Aleluia. O teu conhecimento é esterco para que você cresça. Querida, aleluia. Não é para ser motivo de escândalo, briga, discussão dentro da igreja. Se tu fala o grego, fala o hebraico, fala para lá, mas não traz para cá para trazer confusão. Que tudo seja para a glória de Deus. Escute. Aí ele diz: eu digo que vocês são carnais. Por quê? Porque no meio de vocês tem inveja, no meio de vocês tem contendas, e no meio de vocês tem dissensões. Palavra dissensão no grego, cisma ou quisma, é rachar, é dividir. Aí no capítulo anterior, alguns diziam: eu sou de Paulo. Aí uns diziam: eu sou de Apolo. Pregador eloquente. Paulo era o doutrinador, Apolo era o pregador eloquente. Aí outros diziam: eu sou de Pedro, raiz. Ele era apóstolo, andou com Jesus. Aí outros que queriam ser mais espirituais do que os outros diziam: eu
Nenhum dos três. Eu sou de Cristo. Irmão, Cristo não está dividido. Cristo é um. E a igreja é o seu corpo. E Ele é o cabeça. Aí termina o culto de Santa Ceia. Ou termina uma festa como essa. Aí tem um grupo que leva. Eu estou falando porque o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. Vamos para a lanchonete. Aí faz aquele grupo na lanchonete. Aí chega lá. Taca o pau no pastor. Taca o pau na gravata dos irmãos. Que está lindo. Vocês estão bonitos, irmão. O brilho do Espírito Santo está sobre vocês. Aí vai dizer, vocês viram a gravata deles, é vermelha demais. Podia ser azul, podia ser amarelo, podia ser laranja, podia. Mas o Espírito Santo de Deus orientou que fosse vermelho. E você não tem nada com isso. Aí leva para a lanchonete, não, vamos fazer um almoço. Aí tem aqueles que fazem um almoço. Aí chama uns da igreja. Aí ele escolhe a dedo. Irmãos, quando a Bíblia nos diz que quando se levantou uma rebeldia contra Moisés, Coré, ele levantou 2 homens do lado deles que não fazia parte da sua tribo. Por quê? Coré era da tribo de Levi. E ele tinha direito sacerdotal. Ele tinha ministério sacerdotal. Não vou entrar em detalhes. Mas quando ele chama Abirã e Datã para o lado dele, eram 2 homens que, espiritualmente falando, não tinham como tomar o lugar de Moisés, porque não era da tribo de Levi. Então ele chama mais 2 para se aliar a ele, fazer um motim contra Arão e contra Moisés. Sabe por quê? Porque se eles prevalecessem naquele montim, Coré tomaria o lugar de Arão ou de Moisés. Então ele não vai chamar alguém espiritualmente maduro. Ele não vai chamar alguém espiritualmente superior a ele, mais experiência na obra. Por quê? Porque, pastor, se alguém quiser tomar o seu lugar e Deus não vai deixar, alguém do seu lado ou do outro vai chamar inferiores a ele, porque vão dizer, se vão substituir o pastor tem que ser eu, porque eu estou depois dele. Meu Deus. Aleluia. Eita, Jesus. Fala, papai. Glória. Cuidado com quem você faz aliança para se levantar contra a tua liderança. Fala, Jesus. Fala mesmo, papai. Por quê? Porque os aliados de Coré, mesmo sendo inferiores e não tendo direito, o mesmo buraco que comeu Coré, comeu todos eles e a família. Aleluia! Deus de glória! Vem aqui em casa para um almoço, irmã, porque eu tenho um assunto para falar com você. Hoje nem se dá mais o trabalho, se trata por WhatsApp. Aí diz assim, você viu? A regente não está com nada, ela devia ser substituída. Você viu o hino que a regente colocou? Meu Deus, Jesus, santo tu és. Cuidado, irmão. Isso é dissensão. Isso é rachar a igreja. A igreja é para andar unida em direção ao céu. 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 Tudo que nós fizermos é para a glória do nome do Senhor. É Ele quem é exaltado, é Ele quem é glorificado. Eita glória! Meu Deus! Aí Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, preste atenção, esse é o modelo do homem que Deus quer na sua obra. Não é o carnal.
É o espiritual, aquele que tudo discerne e em nada é discernido. É o homem regenerado, maduro na fé, experimentado no trabalho. E deixa eu te falar, quando a Bíblia fala de maturidade, ela não fala de idade, ela fala de experiências com Deus. Porque o que traz na maturidade na vida do homem não é cabelo branco, não é a idade, não. São as experiências que nós temos com o Senhor. Pastor, por quê? Porque tem muito homem de 20, 30 anos de idade que não tem a experiência que o Senhor tem. Ou melhor, tem muito homem de 50, 60 anos de idade que não tem a experiência que o Senhor tem com Deus. Alguns olham, é muito novo, ainda é diácono, ei, é agora, mas vai crescer, mas vai crescer, mas vai crescer, mas vai crescer. Ele tem experiências que muitos não têm. Eu sinto Jesus aqui, irmão. Aleluia. Quem devia estar lá sou eu sou mais velho. Não, irmão. Quem devia estar aqui é Ele, porque Deus colocou Ele. Seja espiritual, irmão. Aí a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Paulo vai dizer e ensinar que os homens nos considerem ministros de Cristo, dispenseiros dos seus mistérios.